aula agora vai ser sobre diagnóstico diferencial das infecções congênitas na neuroradiologia. Pode botar aqui. Bom dia a todos. Para mim é uma honra enorme estar aqui em Fortaleza e eu tenho um título muito importante. Eu sou membro honorário da Só Ceará, certo? Então isso eu carrego no meu coração, tá? E é sempre um prazer enorme, uma honra enorme estar aqui com os meus amigos cearenses. E eu quero agradecer o convite do Dr. Pablo, de toda a comissão organizadora. É sempre bom rever os grandes amigos, né? E vou falar hoje sobre, o Dr. Pablo me pediu, sobre o diagnóstico diferencial das infecções congênitas no sistema nervoso central. Vamos falar sobre zika, chikungunya, tosse e outras. Eu não tenho nenhum conflito de interesse. Bem, o objetivo da aula de hoje vai ser baseada principalmente nos achados radiológicos, nos padrões das calcificações. E nós vamos fazer uma revisão dos achados de neuroimagem, da síndrome congênita, TOSH, bem como das principais doenças genéticas que podem mimetizar a infecção congênita, e comparar com os achados de neuroimagem da síndrome congênita pelo Zika vírus. Certo? Vamos ver TOSH, síndromes congênitas que simulam infecção congênita, síndromes genéticas, e vamos compará-las com TOSH. Bem, o termo calcificação fisiológica faz parte do envelhecimento normal. Por exemplo, uma calcificação do pineal, uma calcificação do plexo coroide, que ocorre a partir da segunda década de vida. Isso é normal, certo? E o termo calcificação patológica é qualquer calcificação que ocorre antes dos 20 anos de idade. A princípio, se ocorrer qualquer calcificação antes dos 20 anos de idade, pode ser considerada patológica. Então, os padrões de calcificação são vistos em muitos tipos de doenças da infância. Existem padrões e que o radiologista pode reconhecê-los, certo? E ajudar a fazer o diagnóstico diferencial. Ok? Então, como a radiologia pode ajudar a fazer o diagnóstico diferencial das infecções congênitas? É isso que a gente vai ver, e principalmente baseado na localização das calcificações. Então, para isso, nós temos que fazer uma avaliação sistemática. Primeiro, identificar se tem calcificação, e se tem, e quais os outros achados radiológicos. E, achando as calcificações, nós vamos ter que analisar o contexto clínico daquele paciente, para permitir que seja feita uma indicação diagnóstica em muitos casos. Bem, se as calcificações estão presentes, primeira pergunta é: onde estão as calcificações? E se existem outras coisas além das calcificações, como, por exemplo, malformação cerebral, atrofia, hipoplasia. E se existe anormalidade da substância branca, bem como outras alterações como impregnação, cistos e etc. Tá? Então, é importante, como nós tivemos uma epidemia pela primeira vez, né, da síndrome congênita associada ao Zika vírus, nós vamos hoje fazer um diagnóstico diferencial entre a síndrome congênita pelo Zika vírus e outras doenças que podem dar microcefalia com calcificação, como, por exemplo, outras infecções congênitas e outras anormalidades genéticas. Vamos começar com a síndrome pelo Zika vírus, pelas arboviroses, certo? Bem,
Em 2015, em novembro de 2015, e no primeiro semestre de 2015, nós tivemos a entrada do Zika vírus no país. A gente não conhecia essa doença. A gente tinha dengue e tinha chikungunya. Dengue há muitos anos, há 30 anos, chikungunya também. E esses três doenças são primas, esses vírus são primos. E nós não conhecíamos a Zika, os brasileiros sabem disso. E entrou no primeiro semestre de 2015 e no segundo semestre de 2015 começou a nascer bebês com microcefalia. Os neuropediatras, eles viam microcefalia com síndrome congênita tipo assim, 1 ou 2 a cada ano. E passaram no mês de novembro de 2015 a receberem 10 por dia cada neuropediatra. Então, alguma coisa estranha estava acontecendo em Pernambuco e os neuropediatras avisaram a Secretaria de Saúde, que avisou ao Ministério da Saúde, que avisou a Organização Mundial de Saúde, certo? E assim começou o que é que está acontecendo e foi feita uma associação entre essa entrada do Zika e a microcefalia e depois caiu a epidemia, mas temos que estar alerta, porque o dengue volta de 3 em 4 anos, a gente sabe disso no Brasil. Chikungunya é primo, e Zika também, a gente não sabe se a epidemia vai voltar, e temos que estar alerta com isso, certo? Mas agora, em 2016, caiu e continua baixo, certo? O que é que a gente achou no primeiro, em abril de 2016, nós fizemos esse trabalho que avaliamos principalmente ressonância, nós observamos severa e moderada microcefalia, calcificações que predominavam na região subcortical, malformação cortical, principalmente na região frontal, paquigiria e polimicrogiria, e padrão simplificado posteriormente. E vimos também que as malformações geralmente eram assimétricas, tinha ventriculomegalia, retardo da mielinação, cisterna magna alargada, anormalidade do corpo caloso e hipoplasia, em alguns casos, de cerebelo e tronco cerebral. Então, o mais frequente achado, calcificação poderia ter em qualquer lugar. Eu já não sei mais onde... O point. Aqui? Ah, tá. Uau. Deixa eu voltar lá. Bem, calcificação poderia ter em qualquer lugar, mas a mais frequente local de calcificação era aqui na região entre o cortical e a região subcortical. Nessa região, na junção entre a córtex e a substância branca, era o local mais frequente de calcificação. E a mais frequente associação era a calcificação com malformação cortical nessa região. A calcificação, geralmente, vocês sabem, é hiperdensa na tomografia, né? E na ressonância, ela é geralmente hipointensa no T2 estrela, na susceptibility image, e por surpresa nossa, a calcificação pode ser branca no T1 nessas crianças. Então, aqui tem um caso com comprovação histológica que nós vemos as calcificações predominantemente subcorticais. Eu estou apontando porque eu vi que tinha muitos estudantes de medicina. Então, são esses pontinhos brancos, certo? E que tinha boa correlação dos achados tomográficos com os achados de necrópsia. Bem, depois nós vimos que não existia apenas os bebês com microcefalia, que eram os bebês da ponta do iceberg, que existiam bebês que nasciam com o perímetro cefálico normal e desenvolviam microcefalia depois que nasciam, existiam bebês que não tinham microcefalia e não desenvolviam microcefalia. Então, existia um espectro da doença, certo? Então, qual a diferença desses bebês? Os bebês com microcefalia ao nascimento, eles eram bebês que tinham todas aquelas anormalidades descritas no primeiro trabalho, mas não tinham polimicrogiria. Os bebês que nasciam com perímetro cefálico normal e desenvolviam microcefalia, depois que nasciam, eles tinham todas as anormalidades, mas não tinham calcificação fora do lugar subcortical, nem tinham padrão giral simplificado, mas tinham polimicrogiria. E os bebês sem microcefalia, que não desenvolviam microcefalia, só tinha calcificação no lugar típico subcortical
tinham polimicrogiria assimétrica, geralmente só de um lado. Bem, chikungunya. Chikungunya é prima da dengue e da zika, né? Na nossa experiência, os bebês que as mães tiveram chikungunya, eles não tinham nenhuma anormalidade congênita. O que podia acontecer é que, quando a mãe tem chikungunya no final da gravidez, durante o parto, ele podia adquirir a chikungunya e ter sepse grave. Então, se o bebê tem sepse e não tem nenhuma outra complicação, ele pode se desenvolver normal e não ter nenhuma lesão cerebral. Agora, se o bebê, durante a sepse, faz uma parada cardíaca, ele pode ter sequela grave de lesões hipóxicas e isquêmicas, como nesse segundo caso abaixo. Certo? Então, é bem diferente, apesar de serem vírus primos, vírus que causavam lesões de maneira diferente. Bem, citomegalovírus, né? Todo mundo sabe que é da família do herpes vírus e que as formas geralmente é uma infecção que o mundo todo tem, não é só exclusivamente nos trópicos, e que é uma infecção que pode ser assintomática ou infecção boba, mas ela pode ser muito grave. Quando atinge a mãe, o bebê pode ter infecção congênita, ou quando a paciente é imunodeprimido, certo? Então, é uma das mais comuns infecções congênitas, quando é o citomegalovírus, e pode causar, é o mais frequente que determina infecção congênita, e ele é um vírus neurotrópico, gosta do epêndima, gosta da matriz germinal, gosta dos capilares, pode ter calcificações, anormalidades da cortical, pode ter perda de volume, ventriculomegalia, anormalidade de substância branca, cistos, vasculopatia e hemorragia intracraniana. Então, veja o caso, veja a localização das calcificações. Olhem as setas, as calcificações são periventriculares, certo? Essa é a localização preferida, pode ser em qualquer lugar, mas essa é a localização preferida do citomegalovírus, tá? E nesse caso, com hemorragia, tá? Observe esse outro paciente. Calcificações mais profundas, periventriculares, né? Anormalidades graves na substância branca. Olha que a substância branca no T2 está muito hiperintensa. E cistos temporais e cistos frontais, onde tem a seta aqui no flare. Certo? A gente observa melhor. Então, esse é outro exemplo de infecção congênita pelo citomegalovírus. Todos os casos confirmados. Infecção congênita pelo citomegalovírus. Observe calcificações periventriculares predominando, malformação cortical, uma esquizoencefalia, polimicrogiria, padrão giral simplificado posterior, onde tem as setas, e a anormalidade da substância branca, mas nesse caso sem cistos. Certo? Bem, vamos ver toxoplasmose. Toxoplasmose, olha esse caso. Calcificações grosseiras, ganglionares, observem as setas, isso aqui é uma tomografia, certo? Ganglionares nas paredes dos ventrículos, pode ter subcorticais e corticais, e uma hidrocefalia. Outro paciente, parece que é até o mesmo paciente, tão semelhante que são as lesões, calcificações grosseiras, ganglionares, periventriculares, subcorticais, tá? Toxoplasmose nesse caso. Herpes simples. Nós sabemos que a grande maioria dos casos é também durante o nascimento do bebê, ele adquire no canal do parto. Por isso que não tem malformação. Padrão de calcificação não está descrito, porque um caso ou outro não se coletou pacientes ainda a literatura para dizer que a calcificação é mais frequente nessa região, mas você observa que são lesões extremamente destrutivas. Observe esse caso. Destruiu completamente os hemisférios cerebrais. E essa calcificação aí na região frontal, onde tem a seta. Certo? Bem, vamos falar em síndromes genéticas que podem, clinicamente e radiologicamente, simular uma infecção congênita, mas são síndromes genéticas. E síndrome genética é uma coisa rara, certo? Mas nós não podemos esquecer, porque pode acontecer. Como, por exemplo, o RNA 72
né, a mutação RNA72, que é a leucoencefalopatia cística sem como é que se diz? Megaloencefalia, né? Então, esse caso aqui mostra um caso que parece infecção congênita pelo citomegalovírus. Observe os cistos nos lobos temporais. Alteração na substância branca, certo? Vamos falar sobre a Ecadi-Guttierrez, que é outra síndrome rara, que as calcificações também são mais semelhantes com o citomegalovírus, são mais centrais, tem alteração da substância branca, certo? E podem lembrar clinicamente e radiologicamente a infecção congênita, mas é uma síndrome genética. Temos também o Band-like calcification with simplified duration with polymicrogyria. É muito parecido, é uma síndrome genética hereditária, certo? Mas muito parecido com quem? Com a infecção congênita pelo Zika vírus. Você vê que as calcificações são mais corticais e subcorticais. Existe uma polimicrogyria frontal e microcefalia, certo? Então, para a gente não ficar só pensando que calcificação, com todas aquelas alterações, são exclusividades das síndromes congênitas infecciosas. Na infecção intraútero, pode acontecer em síndromes genéticas. E podemos ter outras doenças com calcificações metastáticas. Nesse caso aqui, é uma desordem da paratireoide, um pseudo-hipoparatiroidismo. Você vê que o paciente tem calcificação subcortical, calcificação nos gânglios da base, certo? Nesse caso, sem microcefalia, outro contexto clínico. Então, por isso que a radiologia precisa da clínica, certo? Para poder a gente chegar num diagnóstico mais provável. Então, conclusão, nós vimos que na síndrome congênita pelo Zika vírus, as calcificações são mais aonde? Subcorticais. Certo? Na chikungunya, ele pode adquirir no canal do parto e ter uma sepse. E se ele fizer uma sepse grave, ter parada cardíaca, ele pode ter sequela isquêmica. No citomegalovírus, as calcificações são mais aonde? Periventriculares. Pode ter cisto, alterações de substância branca, malformação também. Tá? No toxoplasmose, aquelas calcificações grosseiras do gânglio da base. Certo? Dois casos diferentes, parece o mesmo caso. E no herpes, na herpes simples, tem aquela, dá uma encefalite necrotizante na hora que o bebê pode adquirir no canal do parto e vai ter uma destruição cerebral. Lembrar o diagnóstico diferencial das desordens genéticas, Ecadi-Guttierrez, RNA72 e Band-like calcification e simplified duration in polymicrogyria. No diagnóstico diferencial. Então, antes de 2015, a gente, quando via um paciente com calcificações intracranianas, uma criança, nós iríamos pensar em citomegalovírus, toxoplasmose e herpes, e também nas hereditárias. Depois que o Zika entrou no Brasil, que antes nunca ninguém tinha descrito isso, houve uma mutação do vírus antes de chegar no Brasil, entrou no primeiro semestre, e no segundo semestre começaram a nascer bebês com microcefalia. E aí se espalhou pela América. E lembrar da chikungunya também. E a calcificação do Zika é mais predominantemente subcortical, pode ter em qualquer lugar. Muito obrigada.